E depois de conhecermos um pouco mais sobre os cuidados aí com os idosos na matéria que acabamos de ver, cuidados que devem ser diários. E as quedas, hein, gente? E os traumas? Os traumas, quedas também acontecem e deve sim ser uma preocupação quando se trata de pessoas com idade acima de 60 anos. Para falar sobre esse assunto, tirar a sua dúvida, você que tem mais de 60 anos que está acompanhando o programa, está aqui comigo o presidente da Regional Goiás, da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia, o médico ortopedista e traumatologista Leandro Alves. Bom dia. Bom dia, tudo bem, Caísa? Bom dia, telespectadores. Então, a gente está aqui realmente para falar sobre um tema atual, principalmente nessa época do Covid, que os idosos, por ser um grupo de risco também para essa doença, acaba ficando um pouco mais isolado em casa, que é o distanciamento social. E interessante que, principalmente no começo do distanciamento social, desse isolamento, houve um aumento de fraturas, de quedas dentro da própria residência do idoso, aumentando o índice de fraturas, tanto de fraturas do punho, ombro, do quadril e da coluna lombar, que são fraturas graves e que geralmente demandam um tratamento cirúrgico. Doutor Leandro, primeiro seja muito bem-vindo. Eu tenho certeza que você vai tirar muitas dúvidas, porque pensando nessa entrevista aqui, no nosso quadro consultório, na hora não tem como não pensar na dona Maria Isabel, que está em casa assistindo, no seu Ferreirinha, todos idosos. Nossos telespectadores têm muitos idosos que acompanham a nossa programação e com certeza passam por isso, ou conhece algum amigo, ou conhece alguém que já passou por essa situação. E para começar, quais são as principais causas de quedas nos idosos? Então, o paciente idoso, né, o idoso, ele acaba tendo um quadro que a gente chama de sarcopenia. O que é a sarcopenia? É uma perda de massa muscular. Então, ele perde um pouco da força, principalmente força de membros inferiores, e também ele tem um quadro de osteoporose. O que é isso? É a perda da qualidade óssea. Então, o osso ele fica mais frágil, uma qualidade menos resistente ao trauma direto, que pode levar à fratura. Então, a prevenção de quedas, ela passa basicamente pelo tratamento tanto da sarcopenia, que é a fraqueza muscular, e também da osteopenia ou osteoporose. E o paciente, a gente sempre fala que a melhor forma de prevenir isso daí, a prevenção, é a atividade física cotidiana, de rotina mesmo, para quê? Para que ele tenha uma força muscular e também um bom reflexo. Tem doenças como o diabetes, a labirintite, ela também leva a uma perda de equilíbrio do paciente, a própria pressão alta e também predispõe à queda. Então, o paciente idoso ele tem que ser tratado multiprofissionalmente, tanto pelo geriatra, como a gente viu na reportagem, e também por outros profissionais, para quê? Para a gente trabalhar em conjunto para prevenir queda. O mais importante é a atividade física rotineira e também alguns cuidados que a gente fala que é o lar seguro, a casa segura. O projeto Casa Segura é a gente pensar realmente numa casa que tem um idoso e para diminuir o número de queda. Por exemplo, tapete no chão. O que pode e o que não pode. Exatamente. Então, evitar tapetes. Hoje, muitos avós cuidam dos netos. Então, evitar brinquedos esparramados pela casa. Ou a criança ter o seu cantinho, né? O seu quartinho de brinquedo, onde pode brincar para não espalhar na casa. Aqui no estado de Goiás, a gente tem muitas casas grandes, principalmente no interior, com aquelas áreas grandes, descobertas. Nesse período de chuva, aumenta o número de queda, porque fica molhado e ele pode escorregar e cair. Então, evitar o piso molhado, evitar deixar o piso sempre bem seco para evitar queda. E os locais mais comuns de queda é no quarto e no banheiro. Então, nesses locais, o cuidado tem que ser redobrado. No banheiro, a colocação de corrimão, de apoiador perto do chuveiro, da pia e do vaso sanitário diminui quedas. No quarto, evitar, como eu disse, o tapete e sempre colocar o interruptor de tomada perto da cama, porque, como a doutora disse, a incontinência urinária, o paciente ele acorda muito à noite para ir no banheiro. E no escuro, ele pode ter uma queda. Então, nesse caminho do quarto-banheiro, deixar a luz sempre ligada, para diminuir o risco de algum tropeço e de queda também.
O doutor, o senhor falava no início, vou chamar de você, Certo. falava no início da questão que aumentou o número de fraturas, né, nesse tempo de pandemia. Com certeza as famílias não estavam preparadas para toda essa mudança. Exato. E outra coisa também, os idosos foram muito afetados emocionalmente, eu imagino, com tudo isso, porque eles foram os maiores aí, vamos dizer assim, alcançados pelas dificuldades. Tem que ficar bem em casa, isolado de todo mundo. Exatamente. E principalmente no começo, esse isolamento provocou não só o isolamento físico, também o isolamento social e a questão mental também. A gente percebe no consultório um aumento de casos de idosos com depressão que procuram a gente com dores pelo corpo, com quadro de fibromialgia mesmo, secundário a esse quadro depressivo. Outra coisa que a gente observou que mesmo aqueles idosos ativos, eles diminuíram a atividade durante esse isolamento, porque eles frequentavam uma hidroginástica, frequentavam a academia e devido ao isolamento e o fechamento de todas essas estruturas, ele acabou ficando mais parado em casa. Então, por isso que no começo teve um aumento de queda que a gente percebeu que agora tem diminuído. E essa diminuição, acredito eu, foi devido ao fato que você falou mesmo, que o pessoal acostumou e aprendeu a tratar o idoso em casa com todas essas medidas de segurança. Então, fazendo toda essa prevenção para evitar a queda. E a questão do tratamento da osteoporose, que você falou, não é? Sim. E, enfim, da comorbidade, posso dizer assim, que o paciente tem. Esse tratamento sem atividade física vai adiantar, vai contribuir? Ou a atividade física é essencial? A osteoporose, então, só para poder explicar um pouquinho, ela é uma perda da qualidade óssea. Então, o osso ele fica mais frágil, ele fica mais fácil de ter algum tipo de fratura. Ela é muito prevalente na população idosa. Na mulher, principalmente acima dos 50 anos de idade, que é quando a mulher entra na fase da menopausa, então aumenta o índice de osteoporose nessa parcela da população, principalmente pacientes previamente sedentárias, brancas, fumantes, o risco ainda é aumentado. E no paciente do sexo masculino, o risco de osteoporose já é numa idade mais avançada, geralmente acima dos 70 anos de idade. E a atividade física, ela realmente é importantíssima para a prevenção. Eu costumo falar que o paciente hoje, a medicina antigamente, o desafio nosso era fazer a população viver muito tempo. A gente tem conseguido isso, a medicina tem tratado essas doenças crônico-degenerativas e hoje a média de idade da população brasileira, a expectativa de vida, é de mais ou menos 85 anos no sexo feminino. Então, a longevidade a gente tem que estar conseguindo. Agora, o que é importante? É envelhecer com qualidade. A qualidade de vida, eu acho que vai ser a procura nossa nos próximos anos, né? É a nossa preocupação. E a qualidade de vida, ela está diretamente relacionada a bons hábitos de vida. Então, o que é importante? A prática de atividade física, tem estudos mostrando que, principalmente a mulher, acima dos 18 anos de idade, ela já tem que ter o hábito de praticar atividade física como meio de prevenção à osteoporose e meio de prevenção também à sarcopenia e dores quando tiver na melhor idade, né, por assim dizer. E além disso, a alimentação saudável, evitar alimentos muito industrializados, alimentos embutidos, que liberam muitos radicais livres e aumenta a chance de osteoporose, sarcopenia, como eu disse anteriormente. E o pessoal que está acompanhando aqui em casa, às vezes está aí pensando, mas nesse tempo de pandemia, a gente ainda não pode sair de casa para fazer exercício físico, ou senão a filha está lá preocupada com a mãe, com o pai, eu não posso estar lá para ir buscá-los, para ter esse contato com eles, para levá-los para fazer atividade física. Eu vou falar da minha experiência. Minha mãe já faleceu, mas antes, minha mãe faleceu nova, mas ela já tinha muitas dificuldades de equilíbrio, tinha osteoporose, então ela tinha dificuldades aí no equilíbrio. O que eu fazia? Sempre morei longe.
montava eu sou fisioterapeuta, montava os exercícios para ela, comprei bolinha, comprei um monte de coisa lá para ela fazia os exercícios e foi melhorando no equilíbrio, fazia em casa. Então, uma opção aí para o pessoal que hoje não pode ter contato, às vezes até fazer uma chamada de vídeo e estar fazendo os exercícios juntos com o idoso da casa, né? O quanto é importante. A gente acha que um exercício simples não faz a diferença, mas faz muita diferença, não é, doutor? Faz sim. A atividade física, ela serve não só para fortalecimento muscular, mas ela serve também para destreza, para equilíbrio, para permanecer com o arco de movimento das articulações. Então, assim... tudo vai travando com o tempo. Exatamente, isso mesmo. Então, o que eu falo para os pacientes quando me procuram, principalmente no consultório, e nesse período a gente tem percebido muito essa... Eu até brinco e falo, não, isso é uma desculpa para não fazer o exercício, que é o isolamento, né? Não poder sair de casa, academia fechada, que ficou um bom tempo fechada, né? Quem faz hidroginástica até hoje não retornou às piscinas. Hoje ainda tem algumas restrições da quantidade de pessoas, né? Exatamente. Então, o que eu costumo falar para os pacientes é o seguinte, o jeito mais fácil, quem mora em casa, simplesmente marcar no relógio, marca 15 minutinhos de manhã no relógio, fica dando volta, em volta da casa mesmo, no quintal, é meio monótono, é meio chato, mas fica indo e voltando, faz exercício com o que tem em casa, saquinho de arroz, coloca no braço para poder levantar, elásticos, aquele próprio garrote que a gente usa para fazer estilingue, né, lá no interior, você pode amarrar na perna e fazer movimento de abertura, contra a resistência, que isso daí tudo vai melhorar a tonicidade muscular e ajuda na prevenção de quedas. Outra coisa, além disso, que movimenta, o contato familiar é importante, igual você falou. Muitas vezes se tem aquela preocupação de não ter o contato físico, mas o contato por chamada de vídeo, o paciente idoso ele fica muito satisfeito com isso. É atenção, né? Exatamente, ele não quer ficar assim com aquela sensação de esquecimento. Outra coisa que, além disso, que eu recomendo muito e quando tem condições, é bicicleta ergométrica. A bicicleta ergométrica ajuda muito na mobilidade dos membros inferiores. E eu brinco, porque aí a gente, quando conversa com o paciente, a gente descobre que muitos têm e que a bicicleta acabou foi um cabide, né? Então, é usar o que a gente tem à nossa disposição. Muito bom. Ô, doutor, quando a gente fala de queda de idoso, na minha cabeça já vem quebrou o fêmur. Certo. Que é uma das maiores preocupações. Quebrou o fêmur, vai ser difícil de recuperar, é difícil demais. Depois, para voltar aos movimentos, demora demais. Qual que é a primeira atitude? Como a família contribuir no caso dessa fratura do fêmur? E tem outras também. Em relação à fratura do quadril, que é principalmente aí representado pela fratura do fêmur, eu vou dar alguns dados até um pouco alarmantes. Justamente para gerar essa preocupação e ter o socorro mais rápido possível. A fratura do fêmur nessa região, ela tem uma alta taxa de mortalidade. Então, 20% de quem sofre esse tipo de fratura pode vir a óbito em 20% dos casos até um ano depois da fratura. Então, muitos autores, né, muitos estudiosos consideram a fratura do quadril como um evento já quase terminal do paciente. Então, a gente tem que ter cuidado justamente para isso, para prolongar a vida do paciente e também para recuperação mais rápida. Então, hoje a gente sabe que o paciente que tem uma fratura do fêmur, o ideal é operar o mais rápido possível. Quanto antes for a cirurgia, mais rápida é a recuperação do paciente e menor a chance de ter complicações. O outro dado assim, um pouco alarmante também é que 20% dos pacientes com fratura do quadril, mesmo sendo operados em tempo hábil, mesmo sendo feita a cirurgia tecnicamente correta, sem nenhum defeito, esse 20% nunca mais volta a andar. E geralmente ele não volta a andar por desconfiança. O paciente ele perde um pouco da segurança para andar. E o outro dado que também não é muito bom é que também 20% dos pacientes que fraturam um quadril vão fraturar o outro quadril. Então, toda vez que a gente faz um tratamento cirúrgico de fratura de quadril, a gente tem que já entrar com a prevenção, com medicamentos para melhorar a osteoporose desse paciente, né, para tratar a osteoporose, para evitar uma fratura do lado contralateral.
Então, são dados alarmantes e que deixa a gente preocupado, porque tem alguns estudos, assim, hoje a população de Goiás, a gente tem quase 1 milhão de idosos e tem estudos prevendo que até o ano de 2040, nós teremos quase 250 mil casos de fraturas do fêmur aqui no estado de Goiás. Preocupante, né? Preocupante. E são dados aí que o doutor trouxe para a gente, doutor Leandro, para chamar a sua atenção, ou melhor, para motivar você a cuidar mais dos idosos aí da sua casa, a ter uma atenção especial, a cuidar com mais amor, porque o amor a gente sabe o quanto que faz a diferença. Então, cuide bem, dê a atenção que for necessário. E aí, quando vem a questão do idoso que não vai voltar a andar, que está lá se recuperando, e eu falo agora da fratura no quadril, tem que tomar cuidado porque vem as escaras, não é, doutor? Exato. Então, assim, a necessidade do tratamento cirúrgico, até por causa disso, porque muitas vezes isso é um questionamento que a família faz para a gente. Chega um paciente de 85 anos com uma fratura do quadril, aí a família fala, doutor, se eu operar minha mãe, ela não vai aguentar a cirurgia, ela pode morrer por causa da cirurgia. Mas o que eu falo é justamente o contrário. A chance que o paciente tem para sobreviver é o tratamento cirúrgico. Entendi. E quanto mais rápido a gente faz o tratamento cirúrgico, melhor para o paciente. Por quê? A gente coloca ele em pé e sentado o mais rápido possível, evitando as complicações dele ficar em decúbito prolongado, né, que é deitado na cama por muito tempo, que são as escaras, a trombose, a embolia, o risco de congestão pulmonar e pneumonia, que pode ser eventos terminais. E, doutor, na questão agora, na sua visão como médico, falando da fisioterapia, a fisioterapia, ela ajuda muito, é necessária nesse tempo de recuperação e na prevenção ela também se faz necessária? Com certeza. A fisioterapia é fundamental no processo, primeiro no processo de recuperação no pós-operatório. A fisioterapia assim, é para aumentar a capacidade do paciente deambular o mais precocemente possível e dar mais segurança para esse paciente voltar ao que ele era antes da queda, né? Voltar ao seu melhor possível. E no pré-operatório também, nessa fase assim, da prevenção da queda, a fisioterapia é muito importante, o papel do fisioterapeuta, justamente para estimular a movimentação do paciente, ter uma tonicidade muscular, ter uma reabilitação de marcha, ter melhores reflexos, né? Assim, até reflexos de proteção da queda. Entendi. Até porque se você deixar ali, ele está se recuperando, vou deixar ali na cadeira de roda, vou deixar na cama, o idoso pode vir até ter uma depressão. Exato. E eu falo muito assim que muitas vezes o paciente idoso ele também é muito carente. E uma coisa que a gente nota, e isso daí eu até muitas vezes até converso muito com os familiares, é que no pós-operatório o paciente ele quer ficar quietinho. E aí ele ficando quietinho, fica assim, pega uma água para mim, pega comida para mim, os filhos com cuidado, acaba fazendo toda a vontade. Mas uma coisa que eu falo é o seguinte, e isso não é maldade, se ele pedir, quero um copo d'água, quero uma comida, fala assim, não, eu vou te acompanhar, mas você vai comigo lá buscar, por quê? Porque isso daí é um estímulo para ele voltar a andar, para ele se movimentar e poder fazer as atividades, pelo menos as atividades mínimas do dia a dia, porque uma coisa que o idoso preza muito é pela sua independência. E quando ele percebe que está ficando independente, ou quando está ficando dependente dos outros, ele também começa a entrar nesse estágio de depressão, que também não faz bem para ele. E essa motivação é tão importante, falando mais uma vez da minha experiência, gente, porque eu amo idoso. Quando eu atendia, que eu estava atendendo, desempenhando a minha profissão como fisioterapeuta, eu atendia junto com outro fisioterapeuta, nós estávamos acompanhando um caso justamente de fratura de fêmur no idoso. E a família chegava, quando ia levar ele para a fisioterapia, falava, Caís, ele não quer fazer nada, ele não quer nem pegar água para tomar, não quer fazer nada, não levanta. Aí eu falava, eu não lembro o nome dele, vamos supor que seja seu José. Mas seu José, por que o senhor não está levantando para pegar água, seu José? Tem que levantar. Eu não tenho força nas pernas, não. Aí a gente ia motivando ele, ia falando para ele, motivando. Ele chegava até levantar na fisioterapia e ficar em pé.
tinha força. Então, essa questão da motivação é muito importante, fundamental. é fundamental. Exato. Mas nós estamos falando aqui dos idosos. Sim. Mas essa questão da queda, de traumas, de fraturas, pode acontecer com todo mundo, não é, doutor? Sim. Tem que prevenir. Tem que ter a prevenção. Como eu disse, é transformar a nossa residência num ambiente seguro, um ambiente com um mínimo de quedas, porque a grande maioria das quedas acontece no ambiente domiciliar, então no ambiente doméstico, né? Então tomar cuidado. Como eu disse, tapete, piso molhado. O ideal é usar pisos antiderrapantes, principalmente no banheiro. Se a casa tiver degrau, escada, colocar corrimão para ajudar. Sim. Aquela faixa que coloca nos degraus antiderrapante também ajuda na prevenção da queda. Então, e não deixar brinquedos espalhados pela casa, né? Quem tem o seu bicho de estimação também, os brinquedos dos pets, né? Jogado pela casa. Então, tudo isso daí contribui para a prevenção de quedas. E é interessante que, hoje a gente tem observado também que cada dia mais o idoso mais independente, ele acaba, a gente tendo também traumas de alta energia. O que são traumas de alta energia? Traumas provenientes do acidente de trânsito, do atropelamento, que tem muitos casos, até idosos usando motocicletas. Então, de uma forma geral, e isso daí extrapolando também para os jovens, respeitar muito as leis de trânsito, né? Respeitar, a gente ter o respeito pelo nosso próximo, pelo cidadão, respeitando no trânsito, não avançando o sinal. Todas essas leis de trânsito que, na minha opinião, é básica, mas, porém, o pessoal ainda não respeita, né? E a gente vê muito acidente de trânsito, que eu falo que é uma coisa até endêmica aqui no nosso país. Nós estávamos aqui conversando com o doutor Leandro, tirando dúvida de muita gente. Eu falei para o doutor, todo mundo aqui tem problema de coluna. Ele falou, isso aí está comum. Tá comum. Então, é importante se cuidar. O doutor deu várias dicas aqui, principalmente exercício físico, gente. E isso eu já estou falando para mim também, viu? Nós precisamos dar muita atenção no exercício físico, que é essencial para a nossa vida. Exatamente, isso mesmo. Ortopedista, traumatologista, doutor Leandro Alves Oliveira, muito obrigada por tirar as nossas dúvidas, contribuiu demais para esse momento. Eu que agradeço, fico muito feliz por estar aqui, podendo responder essas dúvidas e podendo representar a Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. Lembrando que a função do médico não é só tratar a doença, esse aconselhamento da população, e isso que as emissoras fazem é muito importante para a prevenção, e a gente está ajudando na sociedade, prevenindo coisas graves que poderia trazer maiores repercussões. Muito obrigado. Eu que agradeço, até a próxima. Obrigado.